suas crianças estão tendo algum tipo de contato com algum amigo imaginário, se elas falam com alguma criança que elas dizem que vê, ou se elas desenham. O mundo espiritual, ele vai aparecer para vocês de uma forma que convém a vocês. Muitas vezes não tenham medo. Outras vezes vai aparecer de formas que vai vir amedrontando mesmo. Outras vezes não. Se aproximando como se fosse amigo, alguma coisa assim. O mundo sobrenatural é real e está no meio de nós. É importante que saibamos identificar para poder ajudar os nossos filhos. Espíritos malignos, eles se manifestam de várias formas e maneiras. Eles se manifestam através de pessoas que já conhecemos e já morreram, se manifestam através de pessoas desconhecidas, se manifestam em formas de vozes, pensamentos intrusos, se manifestam como sombras, vultos. Que o Espírito Santo fale no seu coração e ajude você e a sua família, em nome de Jesus. Eu vou falar para vocês sobre uma experiência pessoal que aconteceu comigo e como essa experiência vai poder ajudar vocês e como foi que eu aprendi a lidar com esse mundo espiritual e como foi que eu aprendi a me libertar. Olá, meu nome é Kenny, eu sou cristã. Nesse vídeo eu trago para vocês a influência maligna sobre os nossos filhos. Esse foi um tema que o Senhor colocou no meu coração depois de uma oração. E assim eu trago para vocês. Mas antes, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like. No final do vídeo, compartilha com mais alguém que possa ajudar a uma outra família a se libertar e a saber lidar com essas experiências sobrenaturais que muitas vezes as crianças elas não falam para os pais. Aconteceu comigo quando eu era criança e isso foi passando sobre a minha juventude e até os dias de hoje. Mas como eu aprendi a lidar e a perceber o mundo espiritual e a interferência que ele tinha sobre a minha vida. E eu tenho certeza que vai lhe ajudar como lidar com isso na sua casa e com as suas crianças. Aos 7 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência sobrenatural. Após um dia que eu tive muita raiva. E aí eu chamei 2 palavrões. Não falo mais esse palavrão, porque foi através dele que isso se manifestou na minha casa. Eu senti aquela intensidade com que eu chamei. Lá em casa nós dormíamos cedo, então depois que eu tive esse ataque de raiva, eu não lembro porque foi a raiva, eu fui me deitar para dormir, porque acordava cedo no outro dia para ir à escola. Foi algo assim que me impactou bastante. E deitada eu vi quando passou uma mulher saindo da sala, entrando no banheiro. Era uma senhora. Parecia uma lavadeira. Ela tinha na cabeça uma trouxa. Parecia estar cheia de coisa. Era uma trouxa muito grande. E ela entrou e foi para dentro do banheiro. E eu não falei nada para ninguém, porque eu fiquei com medo daquele espírito me ver ou ouvir o que eu iria falar para os meus pais e ficar me perseguindo. Então eu não falei nada. Isso o tempo passou. Aquele dia foi o dia que o Senhor abriu os meus olhos espirituais. Hoje eu compreendo, através da palavra do Senhor, o porquê eu vi aquele espírito naquele dia. A palavra do Senhor em Efésios 4, versículo 26 ao 27 diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E no versículo 29 diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que a ouvem. Essa palavra, ela já nos diz que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, porque o Senhor avisaria a gente para não sair nenhuma palavra torpe. E o que é palavra torpe? Nenhum xingamento, nenhuma gritaria, nenhuma confusão, nenhum palavrão, porque tudo aquilo que a gente chama, a gente atrai para nossa casa. E essa foi a minha primeira experiência. Depois daí, irmãos, foi uma série e eu nunca contei para os meus pais. E depois disso eu tive outras experiências, assim como os filhos de vocês podem estar tendo também experiências como essa e não estar relatando. A outra experiência que eu tive
foi a avó da minha vizinha. Ela faleceu, e isso eu ainda era também pequena. E toda tarde eu via a avó da minha amiga sentada na porta. Eu não falava para ninguém. Mas eu sabia que ela estava morta, ela não estava ali. Mas eu não dizia com medo das pessoas acharem que eu estava ficando maluca. E aí, quando eu cresci, me tornei cristã, eu conheci a palavra do Senhor e a palavra me libertou. O Senhor diz assim para nós: aquele que morre não volta, porque existe um abismo entre esse mundo e o mundo dos mortos, e eles não voltam. Então, aqueles espíritos que se manifestam em forma de pessoas que a gente conhece ou não conhece, são espíritos malignos, são espíritos que querem se aproximar de nós, né? E querem acabar tendo uma influência sobre a nossa vida. Isso também pode estar acontecendo na sua casa, seus filhos terem alguma experiência, ver alguma coisa e não falar nada, porque eles têm medo. Estou falando aqui, não é de pessoas que têm problemas mentais, nem um problema psicológico, nem psiquiátrico. Eu estou falando aqui de crianças que realmente conversam com espíritos e veem espíritos, para que os irmãos fiquem atentos. Com os meus 18 anos, fui trabalhar numa casa muito antiga. Essa casa que eu estava trabalhando era uma clínica. Eu tive muitas experiências. E ali eu comecei a relatar a uma amiga que trabalhava lá, porque eu estava vendo aquelas pessoas. E a visão que eu tinha não era de um espírito translúcido, era de pessoas que eram pessoas que passavam, entravam em determinado lugar e sumiam. E aí essa amiga disse assim: vou te levar num lugar que pode te ajudar. Ela me levou no centro espírita. Eu nunca tinha ido no centro espírita. O rapaz lá disse assim: você tem alguma mediunidade? Você precisa trabalhar isso, sabe? Mas o Espírito Santo bradou assim dentro de mim: não volte mais aqui. Na época eu não entendia, mas eu disse: nunca mais eu volto aqui. Irmãos, aí foi pior, porque antes eu via as pessoas como gente, era nem translúcido, era pessoa mesmo. E aí eu comecei a ver vultos. E eu continuava ignorando aquilo ali, porque eu não queria que visse que eu estava vendo, mas eu não sabia como me libertar daquilo. Com o passar dos anos, minha mãe disse assim: vamos a determinada igreja? Aí eu disse: vamos. Não tinha falado nada para minha mãe ainda. Já estava assim na expectativa, e vai que eu vou na igreja e isso para de aparecer para mim. Eu pedia muito a Deus assim: Senhor, não deixa eu estar vendo essas coisas não. Eu ainda não estava frequentando nenhuma igreja, mas sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus, mas eu não sabia lidar com essas coisas, não conhecia a palavra de Deus. E aí eu fui nessa igreja, irmãos. Parece que o negócio foi pior. Eu não vou falar aqui denominação nenhuma, porque a ideia desse vídeo não é falar sobre placa de igreja, mas é trazer o evangelho do Senhor à luz para todo aquele que queira conhecer mais da palavra e saber lidar com o mundo espiritual. Eu saí dali com a sensação de que alguma coisa estava atrás de mim, eu não via, mas eu sentia. E aí, pronto, eu casei e tive uma filha com 2 anos. A minha filha disse assim: mamãe, tem um menino ali no meu quarto. E ela ficava apontando e com muito medo desse menino. Ela chorava e dizia: olha ele ali, olha ele ali. Eu disse: tem alguma coisa errada. Porque eu já via e agora a minha filha também está vendo. E aí a minha mãe disse assim uma vez para mim: filha, quem é aquele menino que entrou no quarto? A minha mãe também viu. E eu disse assim: mãe, não tem ninguém no quarto. Entrei lá e eu disse assim: pronto, e agora o que é que eu faço? Então eu fui a uma igreja, pedi oração, pronto, passou. Da minha filha não tive mais relatos que ela viu nada. Mas eu continuava percebendo, sentindo, tendo sensações, arrepios, né? Jesus eu já tinha aceitado na minha vida, mas a partir daquele momento foi um momento assim que realmente houve uma transformação na minha vida. Eu mergulhei na palavra do Senhor, comecei a buscar mais, né? Verdadeiramente eu busquei ser uma nova pessoa, assim como diz a palavra. Então, irmãos, eu percebi que aquilo ali era um dom que o Senhor tinha me dado, um dom de visão, o dom de discernir os espíritos que na época ainda não sabia, mas eu aprendi. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, o Senhor diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o Senhor pede para que a gente tenha conhecimento sobre os dons espirituais. Ora, no versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, operações de milagres e maravilhas,
há manifestações do Espírito. Cada dom ele tem que ser útil para a igreja, para o povo de Deus. É por isso que eu trago para vocês aqui esse relato. Outro dom é o dom de curar, de operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedades de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quando eu era criança, eu não compreendia isso, mas hoje eu vejo que aquelas experiências me trouxeram aqui até vocês. Então, irmãos, se suas crianças estiverem vendo alguma coisa ou estiverem assustadas, para você que já é cristão, você deve orar, repreender, falar com a sua criança, perguntar a ela o que está acontecendo. Tem certas coisas, irmãos, que entram na nossa casa porque damos liberdade, brechas para que essas coisas entrem. E como é que esses espíritos entram? Quando eles entram na nossa casa, não é quando a gente apenas vê, porque poderia acontecer como aconteceu comigo. Eu via, não via só dentro da minha casa, mas eu sabia que aqueles dentro da minha casa, eles vieram por uma brecha, algo que aconteceu, eles foram invocados a entrar. Então, a gente não percebe, mas a gente não pode andar com xingamentos, brigas dentro de casa, confusão. Vocês têm que também estar de olho no que as crianças assistem. Não estou falando sobre todos os desenhos, irmãos, mas tem desenhos que eles são direcionados, que perturbam a criança. A criança, ela começa a sonhar, a ter pesadelos e começa a ter a intervenção aí também. Além desses espíritos que a gente vê, né, que pode ser de pessoas que já morreram, que muitos acham que são pessoas assim que veio falar alguma coisa para elas, né, trazer alguma mensagem. A palavra do Senhor diz que existe um abismo entre nós, então isso não existe. Quantos de vocês, quando pequeno, já ouviram chamar o nome de vocês? Né? Vocês estão dentro de casa e de repente chamam o nome, gritam o seu nome na rua e quando você vai na porta não tem ninguém, né? Então, assim, o mundo espiritual, ele é bem real. Vocês precisam orar com seus filhos, repreender, vocês têm autoridade sobre a sua casa, a sua vida. Aqui em casa, irmãos, eu faço o seguinte, eu pego um azeite, eu consagro ao Senhor, eu oro, eu unjo minha casa, eu unjo os meus filhos, eu converso com meus filhos sobre essas questões, se eles veem alguma coisa, que eles têm autoridade através do nome de Jesus para expulsar e colocar para fora, mas não adianta você colocar para fora e começar a chamar dentro da sua casa novamente. Então, para que você se liberte de espíritos malignos que estão perturbando sua casa, sua família, você também precisa fechar as brechas que tem na sua vida, na sua casa, parar de estar chamando essas coisas para dentro de casa. Essas coisas também entram através de vários tipos de pecado, das iniquidades que cometemos, de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa, sabe? Tudo isso vai trazendo assim, vai carregando, vai vindo um peso na nossa vida. E essa interferência também, ela pode vir através dos pensamentos. Aquele pensamento intruso, onde fica ali, ó, aquela pessoa fez isso com você, você tem que dar o troco, ou então aquela mágoa, sabe? Toda vez que você vê aquela pessoa, aquilo fica remoendo, remoendo. Isso não é de Deus, irmãos. Isso é influência maligna e ataque maligno. Você tem autoridade, através do nome de Jesus, para expulsar qualquer tipo de demônio que estiver influenciando na casa de vocês, os filhos de vocês. Amém? Vocês podem jejuar. A palavra do Senhor diz assim, ó, que certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Um ataque frequente na vida de vocês, vocês podem chamar mais algum outro irmão, um irmão que vocês conheçam, que possa ir também até a sua casa, ou que possa orar com você, fazer um jejum com você e lhe ajudar, porque a palavra do Senhor diz assim, que tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que vocês em 2 ou 3 concordarem na terra, assim acontecerá. Né? Você está expulsando e não está dando certo, nada muda, jejue, porque o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre todos os demônios. E eu lhe digo, irmãos, eles vão embora, eles não ficam, mas vocês não podem chamar novamente, tá? Não podem abrir brecha novamente. Cuidado com o pecado, irmãos. Nós que estamos em Cristo somos novas criaturas.
temos que ter cuidado. As coisas velhas ficaram para trás. Então, santificai-vos todos os dias. E para você que não é cristão e que está passando por esse tipo de situação, vocês têm a oportunidade de aceitar Jesus. Através desse vídeo, você pode dizer assim, ó: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador na minha vida e me arrependo de todos os meus pecados. Quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Há uma transformação em você. Veja o que diz em Romanos 12, no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está em Cristo é uma nova criatura e agora faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, se você está sendo atacado por algum tipo de perturbação, sabe? Influência, aquela voz que manda você se cortar, que manda você fazer coisa errada com seus pais, que manda você fazer o mal, isso não é de Deus. Nenhum pensamento intruso, nenhum pensamento que vai lhe mandar fazer alguma coisa ruim, não vem de Deus. Quando você for dormir, que você for orar, você tem que dizer assim: Senhor, guarda meu sonho, guarda meu sono e livra-me de todo mal. Isso, irmãos, vocês precisam estar sempre em oração, apresentando a vida de vocês, apresentando a família de vocês, colocando por terra toda e qualquer ação maligna na casa de vocês. Lembrem-se, vocês têm autoridade sobre o lar de vocês. Vocês são filhos de Deus. Vocês foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Vocês são uma nova criatura. A palavra de vocês agora tem poder através do nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o mundo espiritual. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau!